nome é Alexandre Nunes, eu sou graduando do segundo período do curso de Pedagogia na Faculdade Estácio de Sá. E eu queria aqui hoje apresentar para vocês o meu PCC sobre neurociência cognitiva. A atividade proposta foi de assistir um vídeo chamado O Teste do Marshmallow, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E após assistir esse vídeo, devemos traçar uma relação teórica entre o vídeo e as funções executivas do nosso cérebro e explicar como essas funções estão ligadas ao processo educativo e na formação do sujeito. A neurociência cognitiva é uma área acadêmica que busca, através de diversas metodologias investigativas, analisar como se dão as atividades mentais relacionadas à cognição em áreas cerebrais importantes para nossas manifestações comportamentais e também no aprendizado. As funções executivas são responsáveis em regular e criar estratégias comportamentais, como, por exemplo, elaborar objetivos, atividades, memorizar tarefas e como fazê-las também. Como agimos em determinadas situações. E essas situações podem ser cognitivas ou emocionais. Exemplo, temos que sair de casa na parte da manhã para irmos ao colégio. Ao observar o ambiente externo, iremos perceber antes como está o clima, se está frio, se está chovendo ou fazendo calor. E aí, depois de analisarmos essa situação, ela irá influenciar na escolha da roupa que vamos vestir. Isso tudo, a identificação do que está acontecendo no ambiente externo e o ato do comportamento de escolher uma roupa adequada, tudo isso acontece na parte pré-frontal do nosso cérebro. E o desenvolvimento dessa parte pré-frontal começa desde a nossa infância, mas só vai se consolidar de fato lá pelos 25 anos de idade, quando teremos todas as nossas funções executivas consolidadas. As três habilidades principais das funções executivas são a inibição, ou então controle inibitório. Ela é a capacidade de frear determinadas situações ou pensamentos. É uma habilidade que traz ao indivíduo para o controle da situação. Por exemplo, quando alguém faz um comentário que você não gostou, um comentário pejorativo, mas você pensa bem antes de dar aquela resposta, do nível da pessoa que você gostaria. No ambiente escolar, ela vai te ajudar, na verdade, a ter uma atenção seletiva. Ou seja, você vai conseguir prestar atenção na aula, ao invés de conversas paralelas dos amiguinhos, ou barulhos que possam te distrair quando o professor está passando algum exemplo, alguma explicação. A segunda habilidade é a memória de trabalho, que é uma memória limitada, uma memória a curto prazo, que nos ajuda a realizar pequenas tarefas e ações sequenciais. Nos dá o poder de organizar e planejar o que iremos fazer. Por exemplo, no dia a dia, o ato quase automático da gente escovar os dentes, de colocar o colírio na escova, escovar, usar os fios dentais, bocejar, tudo isso faz parte dessa memória de trabalho. No ambiente acadêmico, podemos aplicá-la quando o aluno vai resolver um problema. Quais são aquelas etapas, o passo a passo daquela fórmula matemática? Tudo isso é um exemplo da memória de trabalho. A terceira habilidade é a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de pensar em uma alternativa para uma determinada função. Por exemplo, estamos fazendo um trajeto, e no meio do trajeto acontece uma situação que nos impossibilita de continuar ele. Com a flexibilidade cognitiva, conseguimos pensar em alternativas para podermos concluir aquele trajeto, seja desviando, procurando outro meio de locomoção, entre outras possibilidades. A flexibilidade cognitiva nos deixa tentar refletir, tentar entender quais são as outras alternativas possíveis para a resolução de uma tarefa. No ambiente escolar, podemos utilizá-la quando pedimos para um aluno, por exemplo, elaborar mais de uma alternativa de solução para o mesmo problema. No teste do Marshmallow, que tivemos que assistir o vídeo para fazer esse trabalho, um adulto ele entra numa sala com uma criança e coloca em cima de uma mesa um prato com um doce de marshmallow. E aí ele explica para aquela criança que ele vai se ausentar da sala, mas se caso a criança ela não comer aquele doce, quando ele retornar, ele vai dar mais um doce igual para a criança. E aí, quando ele sai da sala, a gente vê várias situações, de várias crianças que foram colocadas nesse teste, e a reação de cada uma delas. Então, as crianças no começo começam só a ficar olhando pro doce, pro marshmallow, mas depois de um tempo que o adulto começa a demorar, a chegar,
elas ficam apresentando várias situações até engraçadas. Tem criança que pega o doce, fica olhando com ele, segurando na mão. Tem umas que lambem o doce para não comer, esperando como é que eu posso falar? Aquela recompensa que a pessoa prometeu para ela. Tem outras que não se aguentam, vai beliscando o doce, comendo os pedacinhos. E nisso, né, a gente vai percebendo a reação de cada criança. Na maioria das vezes, elas acabam comendo o doce. Isso acontece porque a criança ela não consegue regulamentar o comportamento dela. Ela não consegue se prender por muito tempo e se permitir a obedecer àquilo que foi imposto. Porque as funções executivas dela, que nem eu informei, né, antes, elas ainda não estão totalmente desenvolvidas. Por isso é mais difícil para uma criança obedecer a uma regra do que para um adulto. Essas funções executivas têm início na vida do indivíduo a partir dos 3 a 5 anos de idade, nesse período da primeira infância, e será desenvolvida principalmente na adolescência e consolidada finalmente, né, na vida adulta. Por isso, no teste do Marshmallow, a criança ainda não tem essas funções, né, totalmente desenvolvidas. As funções executivas são importantes e hoje têm tido uma atenção muito maior, né, para que possam ajudar na percepção, né, de exemplos. Por exemplo, em sala de aula, né, uma criança com autismo, uma criança hiperativa, né, que nessas crianças as funções executivas ainda não foram totalmente desenvolvidas. Mas uma notícia boa, né, o melhor de tudo é que essas funções executivas elas podem ser treinadas, podem ser estimuladas, seja com jogos, brincadeiras de faz de contas, atividades que vão estimular a criança, né, com todas essas habilidades, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho. Eu vou deixar no link do vídeo todas as referências, né, que eu utilizei para fazer esse trabalho, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos.